Meu irmão colocou a vida do nosso avô em risco por causa de videogame. Então, me vinguei e tirei tudo dele. Meu irmão, que mora no porão, deixou nosso avô morrer no chão, enquanto foi curtir uma convenção de jogos por 4 dias. Quando consegui que ele fosse preso usando a procuração, ele passou 3 meses roubando minha correspondência e acabou com meu nome, inventando uma dívida de 90 mil reais. Depois, passei o endereço dele para umas pessoas perigosas, a quem ele devia dinheiro de apostas. O Paul nunca saiu do porão dos nossos pais desde que foi reprovado no ensino médio, só para trabalhar na GameStop. E mesmo assim, faltava metade dos dias para jogar videogame. Em menos de uma semana depois de voltar, ele já tinha transformado o porão inteiro no estúdio de streaming dele, onde ficava de cueca velha do meio-dia às 4 da manhã, sentado na cadeira gamer, transmitindo ofensas racistas para adolescentes. Batia no teto quando ouvia os passos da mãe durante as partidas, e mandava mensagem pedindo mais Hot Pockets, porque subir 14 degraus destruía a sequência de vitórias dele. No começo era um sentimento de superioridade pequeno, mas logo cresceu mais rápido que o karma dele no Reddit. Primeiro, era uma lista de tarefas que ele fazia para mim nos jantares de família, detalhando por que eu deveria limpar o porão dele. Quando comecei a cuidar do vovô toda manhã antes do trabalho, ele chamou uma reunião de família para reclamar que era injusto eu ficar com a herança toda. Enquanto isso, tentava construir um império na Twitch para os 11 inscritos dele. No aniversário dos 85 anos do vovô, mencionei a aposentadoria ferroviária de 16 mil reais por mês, e os olhos do Paul até brilharam, como se tivesse conseguido uma conquista rara. Em 3 dias, já tinha convencido nossos pais de que o vovô precisava de uma energia masculina nos cuidados, e que eu era emotiva e histérica demais para lidar com dinheiro. Quando mostrei o cronograma de remédios do vovô, que eu cuidava há 2 anos, Paul me acusou de roubar comprimidos para vender no hospital. O pai só concordou, e a mãe sussurrou que talvez essa responsabilidade fizesse Paul virar adulto de uma vez. Tudo desabou num almoço, quando encontrei o vovô apagado no chão do porão do Paul. Ele estava deitado no próprio excremento, desidratado, começando a criar feridas, e o Paul tinha passado 4 dias fora na convenção. Os remédios estavam espalhados porque Paul usava o organizador de comprimidos como pote de salgadinho, e a única coisa para comer era um pacote de Doritos aberto e um refrigerante sem gás. Quando liguei pro 192, Paul me mandou 47 mensagens me chamando de invejosa e dizendo que eu queria roubar o trabalho de cuidadora dele. Depois, nossos pais chegaram ao hospital e achei que finalmente iam enxergar tudo, mas a mãe só chorou, dizendo que eu estava sabotando o primeiro emprego de verdade do Paul. O pai entrou na discussão e me acusou de maus tratos por ter levado o vovô sem autorização do Paul. Implorei para olharem pro estado do vovô, mas a mãe só balançou a cabeça. Você nunca vai entender porque não tem filhos. E aí o Paul falou o que mudou tudo. Se você não apoia o sucesso da família, então não é bem-vinda aqui. Fique longe do meu paciente. O aperto de mão do pai com o Paul foi como uma facada, e acabei proibida tanto do quarto do vovô quanto da casa deles, até pedir desculpa pela minha inveja. Chorei 1 hora no carro do hospital, até lembrar da caixa com cadeado que o vovô tinha me dado anos atrás. Entre medalhas e fotos antigas, achei um papel que me fez tremer. Uma procuração médica de 2019, assinada depois que Paul roubou e bateu o bique do vovô numa emergência de Pokémon brilhante. O documento me dava autoridade total sobre os cuidados médicos e financeiros do vovô, reconhecido em cartório e com testemunha do advogado. Passei 3 dias reunindo provas do abandono e abuso financeiro do Paul, planejando tudo para sexta-feira, quando ele estaria na TwitchCon tentando fazer contatos com streamers de verdade. A polícia e o Serviço de Proteção ao Idoso chegaram às 2 da tarde, bem na hora em que Paul fazia live para seus 12 espectadores, reclamando das falsas gamers que acabavam com o mercado. O chat dele viu tudo ao vivo, enquanto os policiais perguntavam sobre os 235 mil da aposentadoria, gastos em equipamentos de jogos, criptomoeda e umas coisas chamadas colecionáveis waifu. Mostrei a procuração enquanto os paramédicos preparavam o vovô para ir ao centro de cuidados para veteranos. Só deixei acontecer. Paul se trancou na cadeira gamer, gritando que aquilo era perseguição contra gamers e provavelmente discriminação ilegal. Me xingou tanto que os policiais incluíram agressão verbal nas acusações. O melhor foi quando registraram o setup dele como prova, e ele chorou de verdade quando desligaram o teclado RGB. 6 meses depois, Paul está morando de favor no sofá dos pais, porque o porão ficou lacrado como parte da investigação. Achei que tinha vencido, até meu cartão ser recusado quando tentei comprar uns salgadinhos. Todos os cartões deram recusado. Meu celular explodiu de notificações, despejo, busca e apreensão. Cobrança. 3 meses de contas que eu nunca tinha visto. O telefone tocou. Oi, mana! A voz do Paul era puro deboche. Engraçado como o destino dá voltas. Desliguei e liguei pro banco tremendo. Fiquei 12 minutos ouvindo musiquinha irritante, me sentindo zombada pelo sistema. Quando finalmente a atendente atendeu, ela ficou séria ao olhar minha conta. Senhora, estou vendo 90 mil em dívidas em vários cartões. Essas cobranças vêm se acumulando há cerca de 3 meses. Meu celular vibrou com mais mensagens. As do Paul dominavam a tela. Emojis rindo, chorando de rir. E um só com "peguei você". Vesti a roupa de ontem e fui correndo para casa dos meus pais, a cabeça girando, tentando entender. Os 15 minutos de trajeto pareceram horas. Quando estacionei, vi movimento na janela de cima. O Paul,
segurando o celular. Bati na porta com força, fazendo a guirlanda balançar. Pelo vidro fosco dava pra ver as sombras se mexendo, mas ninguém vinha abrir. Bati de novo, mais forte. Preciso da minha correspondência. Abre essa porta. Vi a cortina mexer e lá estava o Paul, me filmando, mexendo a boca em algo que não dava pra ouvir. Ele mostrou um papel escrito assédio, de canetão preto. Até que a mãe abriu a porta, mas ainda com a corrente. Olhos vermelhos, sem encarar os meus. Você precisa ir embora, disse baixinho. Mãe, preciso da minha correspondência. 3 meses de conta sumiram. Acabaram com meu crédito. Ela balançou a cabeça devagar. O Paul explicou tudo. Disse que você roubou a casa que era dele, que manipulou o vovô quando ele estava vulnerável. Cada palavra parecia um soco. Atrás dela, vi o pai parado no corredor, de braços cruzados. Isso não é verdade. Você sabe muito bem que não é assim. Vai embora, disse minha mãe, já fechando a porta na minha cara. Para de ficar implicando com seu irmão. Fiquei ali na varanda, tremendo de raiva, sem acreditar no que estava acontecendo. Foi quando vi um movimento na casa ao lado. Dona Chen, nossa vizinha mais velha, regava as rosas e observava tudo com um ar preocupado. Ela acenou para mim, pedindo que eu me aproximasse da cerca. Eu vejo seu irmão mexendo na sua caixa de correio, ela contou, com aquele jeitinho calmo. Todo dia, às 3 da tarde, quando chega o correio, ele pega tudo. Senti um frio na barriga. Faz quanto tempo isso? Uns 2, 3 meses, talvez. Pensei que você tinha pedido pra ele pegar pra você. Agradeci, meio zonza, e fui até o carro, o telefone já tocando. Era minha supervisora. Assim que atendi, ela foi direto ao ponto. Precisamos conversar. O RH recebeu uma ordem de penhora do seu salário. Por que você não avisou sobre sua situação financeira? Eu nunca vi nenhum documento de penhora. Eles foram enviados há 6 semanas. Isso é sério. Pode prejudicar seu emprego. Prometi resolver tudo o quanto antes e fui para o escritório do condomínio. A síndica Barb, uma mulher super prática, abriu meu cadastro no computador. Alguém pediu para mudar seu endereço uns 2 meses e meio atrás, disse ela, me mostrando o monitor. Olha aqui, tem sua assinatura. Mas não era a minha. Até parecia, mas tinha algo estranho. Traços muito forçados. A inclinação errada. Isso é falsificação. Eu nunca assinei isso. Barb se reclinou na cadeira e falou. Você vai ter que registrar um boletim de ocorrência. Isso é fraude postal. De volta ao meu AP, abri o notebook e fui procurar o canal do Paul na Twitch. Os vídeos mais recentes ainda estavam lá, e fui passando até achar um da semana passada. Com uns 20 minutos de vídeo, ele começou a falar abertamente. Vê se pode, chat. Às vezes o karma demora demais. Aí você tem que dar uma ajudinha. Minha irmã achou que era esperta. Ficou com o nosso avô. Pois é. Adivinha quem vai ensinar pra ela o que são consequências? Ele deu aquela risada amarga, igualzinha à do telefonema. Digamos que ela vai descobrir o que é perder tudo. E o melhor é que ela nem sonha do que está rolando. Gravei tudo, tremendo, e salvei várias cópias. Mas 1 hora depois, quando atualizei a página, o vídeo já tinha sumido. Ele tinha apagado. No dia seguinte, fui até a GameStop onde o Paul trabalhava. Precisava encarar ele e mostrar o estrago que estava fazendo. Mas assim que entrei, o Marcos, colega dele, ficou todo sem jeito. Ele tá lá atrás, sussurrou. Mas só pra avisar, ele tá dizendo pra todo mundo que você anda perseguindo ele. Mostrou uns prints de você ameaçando ele. Que prints são esses? Marcos olhou em volta, nervoso. Mensagens onde você estaria ameaçando ele. Não sei. Achei estranho. Saí de lá sem ver o Paul. Naquela noite, Jake me ligou. Ele, meu namorado de 2 anos, estava esquisito, distante. Seu irmão me mandou umas mensagens preocupantes, falou. Prints de conversas em que você parece fora de si. Que conversas? Ele me mandou. Eram minhas mensagens, mas tudo editado. Ele cortou e colou frases para me fazer parecer instável, ameaçadora. Onde eu tinha escrito, não acredito que ele está fazendo isso, ele mudou pra, mal posso esperar para destruir ele. Jake, ele editou tudo. Você me conhece. Eu falaria assim? Eu já não sei o que pensar. Depois que desligamos, minha melhor amiga Jenna me mandou mensagem. Oi, pergunta estranha. Seu irmão me chamou no direct do Instagram perguntando dos seus horários de trabalho. Falou que queria te fazer uma surpresa. Não respondi, mas achei melhor te avisar. Passei o resto da noite registrando tudo. A cronologia era clara. Paul vinha planejando isso há meses. Observando minha rotina, pegando minha correspondência, criando suas próprias versões dos fatos. No dia seguinte, parei o carro na rua do prédio às 14h45. Dona Chen estava certa. Às 15 em ponto, o Honda tunado do Paul parou ao lado das caixas de correio. Ele estava com uma chave. Comecei a gravar com o celular enquanto ele abria minha caixa, enfiava tudo numa sacola e voltava pro carro. Quando fui atrás para confrontar, ele me viu e fugiu. Segui ele até a casa dos nossos pais, sem me aproximar muito para não assustar. Pela janela, ouvi ele conversando no Discord com os amigos. Agora ela tá surtando de vez. Espera só ela descobrir sobre o relatório que vou fazer pra Receita. Vou dizer que ela tá escondendo o dinheiro do vovô. Meu sangue gelou. A coisa estava indo muito além do que eu podia imaginar. Na semana seguinte, os ataques pioraram de vez. Colegas começaram a comentar sobre ligações estranhas perguntando se eu tinha problema com drogas. Minha supervisora teve que lidar com 3 denúncias anônimas de que meus supostos crimes financeiros estavam ameaçando a segurança do trabalho. Aí percebi um padrão.
Sempre que a aposentadoria do vovô caía no começo do mês, o assédio do Paul aumentava. Ele ainda tentava de todo jeito acessar o dinheiro. Foi nessa época que a Megan apareceu. Você não me conhece, dizia a mensagem dela no Facebook, mas fui namorada do seu irmão há uns 3 anos. Vi seu post no grupo da comunidade sobre roubo de correspondência. Ele fez exatamente isso comigo quando terminamos. Nos encontramos para um café. Megan, agora na pós-graduação, parecia exausta ao contar. Ele falsificou documentos, interceptou minha correspondência, ligou pro meu trabalho, detonou meu crédito. Levei 2 anos para me recuperar. Tenho prints dele se gabando disso, se você precisar. Pela primeira vez, senti que não estava ficando louca. Finalmente consegui encontrar o carteiro de sempre, o Tony, durante a rota. Então, o Paul resolveu ser carteiro às 3 em ponto todo dia, como se fosse missão paralela dele. E a Dona Chen sempre pega ele no flagra. Ele é tipo um vilão de 5ª categoria com habilidade básica de Photoshop. Enquanto isso, fica confessando tudo na Twitch para 12 pessoas e o gato da mãe. Quando eu expliquei o que estava acontecendo, o Tony ficou sério. Achei estranho alguém pedir mudança de endereço e continuar vindo buscar a correspondência do mesmo jeito. Posso confirmar que foi alteração não autorizada. Isso é crime federal. Só que o Paul devia estar de olho, porque em 2 dias, o Tony foi transferido de rota. O carteiro novo nem quis conversar comigo. O avanço veio num jantar de domingo. Eu estava proibida de aparecer lá fazia semanas, mas meu pai mandou mensagem dizendo que minha mãe queria tentar uma reconciliação. Quando cheguei, Paul já estava lá, com aquele sorriso cínico. No meio do jantar, papai comentou sobre uma fatura do cartão. Tem uma cobrança lá do seu condomínio, do escritório. Por que será que está no extrato? O Paul congelou com o garfo no ar. Deve ser fraude. Você devia contestar. Mas é de 2 meses atrás, justamente na época em que... Papai parou e ficou olhando sério para nós dois. Minha mãe mudou de assunto, mas pela primeira vez percebi a dúvida aparecendo nos olhos do meu pai. No dia seguinte, o Paul já estava espalhando para todo mundo da família que eu era bipolar e tinha parado de tomar meus remédios. Minha prima Alexis me ligou, toda confusa, depois que ele lhe mandou uma mensagem dizendo que eu precisava de uma intervenção urgente. As mentiras médicas correram no grupo da família mais rápido que fogo em capim seco, me afastando de parentes que sempre estiveram do meu lado. Reconheci esse padrão na hora. Era exatamente assim que o Paul tinha feito com o vovô antes de assumir o controle dos cuidados dele. Primeiro, criou uma situação de dependência, escondendo os óculos e o andador do vovô, e depois apareceu como o salvador, contando para todo mundo como o vovô estava confuso e dependente. Era o mesmo roteiro de manipulação, só que agora com outro alvo. Enquanto eu tentava digerir tudo isso, meu celular tocou. Era a diretora da casa de repouso do vovô, com uma voz preocupada. Paul tinha aparecido lá na semana anterior com documentos falsos de procuração, tentando tirar o vovô de lá. A equipe barrou, mas ele ficou agressivo, exigindo acesso aos registros financeiros. Fui direto para a instituição, com fotos dele no celular, e alertei todos os funcionários sobre suas táticas. Eles reforçaram os protocolos de segurança e colocaram a foto dele na lista de observação. A enfermeira-chefe comentou que já tinha visto situações parecidas, com familiares tentando dar um golpe nos idosos por meio de artimanhas. Naquela noite, comecei a registrar cada interação em uma pasta compartilhada no Google Drive, tudo com data e hora, guardando todas as provas. O padrão ficava impossível de negar quando organizado em ordem cronológica. Cada ataque coincidia com uma pressão financeira, cada mentira se apoiando na anterior. A empresa de reparo de crédito que consultei não trouxe boas notícias. Um processo judicial poderia levar anos. Sugeriram juntar provas para uma contestação, mas avisaram que seria uma briga difícil sem provas concretas de fraude. Meu dinheiro estava acabando rápido, entre taxas de consulta e despesas do dia a dia. Encontrei a Megan de novo, numa lanchonete tranquila. Ela abriu o notebook e me mostrou prints de 3 anos atrás. Mensagens do Paul para as amigas dela, se gabando de ter destruído o crédito dela como vingança pelo fim do namoro. Mesma linguagem, mesmos métodos, mesma crueldade. Nos reconhecemos no trauma, e ela me passou o manual completo. Ele observava as rotinas, explorava pontos fracos e se fazia de vítima desde o início. Numa noite de insônia, resolvi ficar de plantão. Fiquei de olho do carro perto do meu prédio. Por volta das 2 da manhã, vi o Honda do Paul entrando devagar no estacionamento. Ele saiu, foi até a área das caixas de correio, sempre olhando por cima do ombro. Gravei tudo com o celular, mas a escuridão não ajudava nas imagens. Um ex-funcionário da GameStop entrou em contato pela Megan. Paul tinha sido demitido por roubar dados de clientes, números de cartão, endereços, telefones. O gerente já desconfiava, mas só conseguiu flagrar quando diferenças no estoque revelaram o golpe. Esse padrão vinha de anos. Meus pais me chamaram para mais um jantar de família, dizendo que queriam esclarecer as coisas. Cheguei lá e dei de cara com uma verdadeira emboscada. Paul, meus pais, minha tia e meu tio, todos me esperando. Fizeram rodízio nas falas, demonstrando preocupação com minha saúde mental, com a suposta obsessão pelo Paul, dizendo que eu não tinha maturidade para lidar com responsabilidades. Fiquei calmo, deixei falar, prestando atenção em como a versão do Paul mudava a cada hora. Minha mãe percebeu também, apertou os olhos quando ele se contradisse sobre as datas. O aviso de despejo me deu 30 dias. Começou a contagem regressiva, cada dia um aperto maior no bolso. A parcela do carro voltou, o celular avisou de corte de serviço. As paredes estavam se fechando e Paul sabia disso. Os ataques dele só aumentavam. Até que uma noite, Dona Chen bateu na minha porta com um presente que mudou tudo. Ela tinha um diário de vigilância do bairro há anos, anotando atividades suspeitas.
As anotações detalhadas mostravam Paul mexendo na minha caixa de correio por 3 meses seguidos, sempre no horário da entrega. Ela anotou tudo: datas, horários, descrição. Uma testemunha inesperada veio do lugar mais improvável. No domingo seguinte, o jantar de família explodiu quando mencionei casualmente a agenda de streams do Paul. Ele perdeu totalmente o controle, gritou sobre privacidade e limites, deixou cair a máscara. Minha mãe e meu pai trocaram olhares enquanto ele falava que eu estava perseguindo ele pela internet, monitorando a vida dele, tentando destruir a carreira dele. Quanto mais ele falava, mais desequilibrado ficava. Depois do jantar, Paul me encurralou no corredor e fez uma proposta. Eu resolvo tudo se você abrir mão da procuração do vovô. Todos os problemas financeiros sumiriam, as dívidas seriam resolvidas, mas só se eu desse para ele o controle legal dos cuidados do vovô. Mantive o celular gravando no bolso enquanto ele detalhava a tentativa de extorsão. Antes de eu sair, minha mãe me puxou de lado, cheia de incertezas. Como o Paul sabe tanto da sua vida financeira se vocês realmente não se falam? Por que ele tinha detalhes dos meus cartões, do financiamento do carro, do contrato de aluguel? As perguntas ficaram no ar, junto com a dúvida nos olhos dela. Descobri que Paul começou a interceptar minha correspondência 2 semanas antes da internação do vovô, bem na época em que eu só pensava nos cuidados dele. Ele vinha armando tudo fazia meses, esperando o momento certo para agir enquanto eu estava vulnerável. Organizando a linha do tempo, não tinha como negar, era condenatório. Mas a influência dele estava caindo. Tirando nossos pais e alguns parentes mais ingênuos, as pessoas estavam começando a desconfiar. Meus colegas de trabalho começaram a questionar as denúncias anônimas. Os vizinhos repararam no comportamento suspeito dele. A máscara estava caindo, mas não rápido o bastante para salvar minhas finanças. Foi a Megan quem trouxe a prova final. Prints do Paul, fazendo exatamente os mesmos esquemas de vingança com outra ex-namorada, forjando documentos, roubando correspondência, destruindo a vida financeira. 3 vítimas. O mesmo padrão. Agora tínhamos provas claras de que era um comportamento repetido por anos. Jake me ligou tarde da noite, cheio de pedidos de desculpa. Paul tinha mandado para ele por engano uma captura de tela sem editar, tentando fabricar mais provas. Os metadados mostravam tudo. Horários inconsistentes, fontes diferentes. Jake ficou envergonhado de ter duvidado de mim e quis ajudar de qualquer jeito. Juntos, começamos a rastrear os passos do Paul e a documentar cada uma das mentiras dele. Criamos uma linha do tempo detalhada mostrando como as histórias dele se contradiziam, expondo o quanto suas alegações eram absurdas. O Jake, que manja muito de TI, analisou as mensagens editadas e conseguiu provar que eram todas falsas. Por mais que eu estivesse com raiva, não me permiti cair na tentação de revidar de forma ilegal. Sempre que passava pela minha cabeça furar os pneus dele ou invadir suas contas, lembrava dos conselhos do vovô sobre integridade. Seguir pelo caminho certo era difícil e solitário, mas era o que eu precisava fazer. Não ia me rebaixar ao nível do Paul, mesmo com todo o sofrimento que ele me causou. O confronto na casa dos meus pais foi calmo e bem objetivo. Fui enumerando as mentiras do Paul uma a uma, enquanto ele se remexia inquieto na cadeira. Cada contradição, cada coisa impossível, cada prova apresentada aumentava o desconforto dele. Ele tentou cortar meu raciocínio, mudar de assunto, manipular, mas segui firme. A mamãe foi ficando cada vez mais pálida a cada revelação. O diário da Dona Chen acabou sendo peça-chave. As anotações dela confirmavam cada conta desaparecida, cada pacote que sumiu. As datas batiam certinho com o começo da minha crise financeira. A dedicação dela em cuidar do bairro, sem querer, acabou documentando meses de fraude postal. Meu pai, numa dessas arrumações para pegar os enfeites de Natal na garagem, fez uma descoberta que abalou a confiança dele em Paul. Escondidas atrás de móveis antigos, encontrou caixas de papelão abarrotadas com minha correspondência acumulada de 3 meses. Contas, notificações judiciais, extratos bancários, tudo aberto, tudo escondido na garagem do Paul. Foi aí que minha mãe percebeu que o Paul só frequentava a igreja nos dias em que eu estava de plantão no hospital. Ele dizia que tinha encontrado Deus e participava dos cultos religiosamente, mas era tudo armação para fingir que tinha mudado, quando na verdade estava de olho na minha rotina. No fim das contas, eu acabei formando uma equipe quase sem perceber. Megan, Jake, Dona Chen e o Tony, o carteiro, todos se uniram para ajudar. Juntamos as provas, ajustamos nossos horários e montamos um dossiê à prova de dúvidas. Não era para levar à justiça, já que eu não tinha condições de pagar advogado, mas sim para apresentar no tribunal da família. Paul acabou cometendo um erro grave. Num momento de pressão, diante das perguntas da minha mãe, acabou admitindo que estava me dando uma lição, dizendo que eu merecia aquilo por ter afastado o vovô e por achar que eu era melhor que ele. O rosto da minha mãe desmoronou quando percebeu que vinha protegendo um abusador. Parentes começaram a me procurar para pedir desculpas. Na festa de aniversário do nosso primo, tudo veio à tona de vez. Paul se enrolou nas próprias histórias. Cada parente tinha escutado uma versão diferente, e quando confrontados, nada batia. As opções do Paul foram sumindo. Meus pais cortaram o acesso dele aos cartões de crédito, mudaram a senha da garagem e pararam de bancar as compras dele. Cada limite novo era uma pequena vitória, mesmo enquanto minha situação financeira só piorava. A Megan revelou todo o padrão de comportamento do Paul. Ele já tinha feito isso com pelo menos 3 mulheres, sempre depois de ser rejeitado, sempre mirando nas finanças e sempre se colocando de vítima. O comportamento dele era claramente doentio, repetitivo e só ficava mais grave. Enquanto lidava com tudo isso, foquei em proteger o vovô. Continuei cuidando dele com todo carinho, e as finanças dele ficaram seguras graças a medidas legais.
Saber que o vovô estava bem me dava forças para seguir, não importava o que acontecesse comigo. Depois que os vizinhos souberam do esquema, organizaram uma vigília informal das caixas de correio, se revezando para observar qualquer movimento suspeito. Assim, o Pau perdeu totalmente a chance de interceptar cartas, já que o bairro inteiro começou a ficar de olho. Os entregadores também passaram a reconhecer o Pau por causa dos avisos que a gente distribuiu, e toda vez que ele tentava pegar alguma encomenda no meu nome, as tentativas fracassavam. Teve até vez em que o entregador me ligou direto, porque o Pau estava tentando retirar um pacote como se fosse por minha autorização. Meu pai também pegou o Pau em flagrante tentando abrir um armário na garagem, onde eu guardava lembranças e documentos importantes da infância. O Pau alegou que só queria procurar videogames antigos, mas foi pego com ferramentas na mão, arrombando o armário. No trabalho, consegui provar o assédio do Pau com um dossiê completo. O RH documentou tudo e reconheceu o padrão das denúncias falsas. Minha chefe pediu desculpas por ter duvidado de mim e flexibilizou minha escala até eu conseguir resolver a vida financeira. Imagens das câmeras do banco mostraram o Pau tentando acessar minhas contas, usando um documento falso. Não deu para processar porque a imagem não era das melhores, mas serviu para mostrar para a família a verdade. Quando todos viram o Pau no caixa, tentando se passar por mim, as últimas dúvidas acabaram. Faltavam só 7 dias para o despejo, e a pressão era insuportável. Nossa, o Jake ter voltado para ajudar depois de perceber que foi enganado pelo Pau é inacreditável, de verdade. Não acredito que o pai realmente achou aquelas caixas de correspondência roubada na garagem. Corri para agilizar meus planos, porque não tinha mais tempo a perder. Cada prova precisava estar no lugar, cada aliado preparado. O confronto final estava chegando, eu quisesse ou não. Meus pais assistiram às antigas transmissões do Pau pela primeira vez e ficaram horrorizados com o que encontraram. Horas dele se gabando da minha destruição, rindo da minha ruína financeira, planejando novas formas de me prejudicar. O filho que eles sempre protegeram revelou-se um verdadeiro monstro. Ficou mais do que claro. Meus pais precisavam assumir a responsabilidade e parar de proteger o Pau. Não era sobre dinheiro nem vingança, era sobre a verdade. Eles precisavam enxergar o que criaram com tanto favoritismo e cegueira. Recebi as lágrimas deles com empatia, mas mantive meus limites. Sim, eles falharam como pais. Sim, acobertaram um abusador. Mas se afundar na culpa não ia adiantar de nada. Era hora de agir, de mudar, de romper o ciclo. Os parentes começaram a negar pedidos de dinheiro do Pau. A história do esquema das cartas, dos documentos falsos e da destruição sistemática da minha vida se espalhou, e a rede de apoio dele foi ruindo conforme a verdade circulava. Diversas testemunhas confirmaram minha versão dos fatos, cada uma de forma independente. O diário da Dona Chen, os registros do Tony, prints da Megan, as imagens do banco. Tudo convergia para o mesmo quadro, impossível de negar ou ignorar. Meus pais toparam fazer terapia, reconhecendo que tiveram um papel importante em tudo aquilo. Já o Pau se recusou, dizendo que terapia era besteira inventada para colocar a culpa nos homens. A recusa dele foi só mais um sinal de alerta impossível de ignorar. Quando as outras estratégias já não davam resultado, o Pau apelou para o drama emocional. Disse que ia se machucar se minha mãe parasse de bancar suas compras. Afirmou que ia passar fome sem a ajuda dela. Eu ajudei minha mãe a perceber esse jogo. Expliquei como diferenciar uma crise de verdade de pura chantagem. No dia seguinte, tudo ficou mais claro quando os irmãos do meu pai chamaram uma reunião familiar de emergência. Meu tio contou que o Pau tinha pedido dinheiro para ele anos atrás, inventando um investimento que, na real, era só jogo online. Minha tia lembrou de outras histórias parecidas, mostrando que essa manipulação vinha de longe, desde a adolescência do Pau. Cada parente acrescentou mais um pedaço desse quebra-cabeça que já durava décadas. No asilo, durante o check-up do vovô, ele teve um daqueles raros momentos de lucidez. O médico me ligou na hora e fui correndo com meus pais. O olhar do vovô estava claro quando ele segurou minha mão e contou para todo mundo sobre o dia em que encontrou o Pau desmaiado de tanto beber, justamente quando deveria estar cuidando dele. Falou da fome, da confusão e do medo que sentia quando o Pau sumia e o deixava sozinho por dias. Minha mãe chorou ouvindo meu avô confirmar tudo o que eu tentava explicar. Naquela tarde, mandei o dossiê completo para as agências de crédito. A atendente analisou tudo. O diário da Dona Chen, provas de assinatura falsa, documentação do roubo de correspondência e até as confissões do Pau nas transmissões. Ela abriu a contestação, avisou que podia demorar meses, mas se mostrou confiante pelo tanto de documento que eu tinha reunido. Cada pequena vitória parecia um alívio enorme naquele momento. A Megan reuniu o pacote final de provas, com prints do Pau se gabando para amigos em comum, dizendo que tinha acabado com as finanças das ex depois do fim do namoro. Um trecho chamava a atenção, onde ele falava que dava lição em mulheres que achavam que eram melhores que ele. O padrão era escancarado, vingança financeira sistemática contra qualquer mulher que o rejeitasse ou enfrentasse. Meus pais também tiveram a própria conversa com o Pau naquela noite. Eu não estava lá, mas minha mãe me ligou depois, toda abalada. Disseram que ele estava proibido de entrar em casa até buscar tratamento psicológico. Meu pai trocou todas as fechaduras e instalou câmeras. Aquela tolerância sem limites, finalmente, estava acabando, mesmo com todo o estrago já feito. O Pau reagiu depressa, criou perfis falsos nas redes, inventou mentiras sobre mim, plantou falsas provas, disse que eu tinha invadido as contas dele, forjado os prints, manipulado o vovô. O desespero dele ficava claro a cada postagem, cada acusação mais absurda. Sem o apoio dos meus pais, a influência dele estava desmoronando. Meu senhorio analisou meu caso e aceitou um acordo parcelado. Eu ia ter que me mudar para um apartamento menor,
e os custos da mudança iam consumir o resto das minhas economias, mas era melhor ter um teto do que espaço de sobra. Comecei a encaixotar tudo imediatamente. Cada caixa era um lembrete do quanto o pau tinha me tirado. Os pais do Jake ficaram preocupados quando ele contou sobre tudo. A mãe dele tinha medo que o filho se metesse nos nossos problemas, e o pai chegou a duvidar se alguém de uma família assim era uma boa escolha para o filho. O Jake me defendeu no começo, mas a pressão em cima dele só aumentava. Ele apareceu no meu AP com uma cara exausta. A conversa foi curta, porém devastadora. Eu preciso de um tempo para pensar, para digerir tudo isso, ele disse. Não estou terminando. Só preciso me afastar enquanto você resolve essas coisas. Ver ele indo embora foi mais uma perda na conta do pau. Fiquei completamente isolada. Com o namoro em pausa e a data da mudança chegando, tomei uma decisão difícil. O pouco que eu tinha guardado foi para um fundo de cuidados para o vovô, em vez de gastar tentando evitar o despejo na justiça. Resgatei minha aposentadoria, aceitei a multa e criei esse fundo para o que ele precisasse no futuro. Acontecesse o que fosse comigo, pelo menos ele estaria protegido. Não demorou para a família fofocar sobre o fundo, e logo o pau apareceu no meu prédio de manhã, batendo na minha porta e gritando que eu tinha roubado a herança. As câmeras gravaram ele chutando minha porta, exigindo o dinheiro que dizia ser dele. O síndico chamou a polícia, mas ele fugiu antes. O ódio dele só aumentou. Passei a receber dezenas de mensagens de números desconhecidos, cada uma mais ameaçadora que a outra. Ele me acusava de roubar o futuro dele, destruir sua vida, virar todos contra ele. Era surreal ver tudo o que ele tinha feito virar culpa minha na cabeça dele. O confronto que todo mundo temia aconteceu numa tarde de quinta-feira. Eu estava visitando o vovô quando avisaram que o pau tinha chegado, exigindo ver o avô. Ele levou documentos dizendo que anulavam minha procuração. A segurança manteve ele na recepção, enquanto eu pegava meus papéis e me preparava para a batalha. Entrei no saguão e encontrei o pau, suando, vermelho, balançando papéis pro segurança. Ele se virou para mim com um olhar desesperado. Calma, entreguei meus documentos de procuração para a administradora, enquanto o pau falava de conspiração e roubo. Os documentos dele eram nitidamente falsos, letras diferentes, datas sem sentido, um trabalho mal feito. A administradora olhou os dois lados e confirmou que só os meus eram válidos. O pau perdeu o controle de vez, quis partir para cima, mas a segurança segurou. Ele saiu de lá gritando que conhecia gente que ia me fazer pagar, o desespero na voz dele dizendo tudo. Naquela noite, a Megan apareceu no meu novo AP com o irmão, o Sebastian, advogado que já acompanhava a situação. Ele analisou as provas e se dispôs a ajudar de graça, porque reconheceu na minha história várias coisas que a irmã já tinha passado. Ficamos horas conversando, pensando nos prós e contras de denunciar o pau, ou deixar que ele se afundasse nas próprias escolhas. A resposta ficou clara quando o Sebastian achou algo no histórico de streaming do pau. Mensagens no Discord sobre apostas com criptomoedas, perdas gigantescas, tentativas cada vez mais desesperadas de recuperar o dinheiro. Os valores eram altos demais até pro que ele já tinha roubado do vovô. Ele estava devendo pra gente perigosa. Eu tinha uma escolha que ia definir quem eu era. Poderia denunciar, tentar justiça, ou deixar que as próprias decisões cobrassem o preço. O Sebastian me mostrou prints do Discord do pau, com credores já ameaçando, dizendo que estavam atrás dele e não aguentavam mais enrolação. A decisão não foi fácil, mas era a única possível. Reuni as mensagens ameaçadoras dos credores e dei um passo que mudaria o rumo da vida dele. Enviei para aqueles contatos as informações sobre onde ele estava e como era minha rotina. Não envolvi polícia, nem justiça, só deixei que as consequências do vício em jogo batessem a porta. Em poucas horas, o perfil do pau sumiu das redes sociais. Aquele cronograma de lives que ele mantinha com tanta disciplina há anos, desapareceu de repente. Minha mãe me ligou, desesperada. Pau apareceu na casa deles às 3 da manhã, jogou umas roupas em sacos de lixo e caiu de joelhos, pedindo dinheiro. Dizia que estavam atrás dele, que eu tinha mandado gente perigosa, que precisava sair da cidade já. Meus pais não cederam, não deram dinheiro, nem abrigo. Mantiveram o limite, mesmo tendo que ouvir o pau chorando e implorando. Antes do amanhecer, ele foi embora com tudo que deu pra carregar no Honda. As câmeras de segurança registraram o momento da partida. Um homem destruído, fugindo das consequências que ele mesmo criou. Minha mãe ligou chorando assim que ele se foi, querendo saber se eu realmente tinha mandado gente perigosa atrás dele. Falei com calma. Só tinha passado informações para quem ele já devia. As dívidas de jogo eram responsabilidade dele. As ameaças eram resultado das próprias escolhas. Para ela foi difícil aceitar, mas meu pai entendeu logo de cara. Enfim, Paul encarou uma situação que ele não podia manipular. Os dias seguintes foram de mudanças rápidas. Sem a pressão constante do Paul, consegui focar em me reconstruir. As agências de crédito começaram a processar minhas contestações. Meu chefe reparou na minha melhora, já que não havia mais interrupções diárias. Até a mudança para um apartamento menor parecia positiva, como um recomeço, não uma derrota. Meus pais também começaram a buscar entendimento. Fizeram terapia, encarando anos de permissividade e favoritismo. Meu pai confessou que sempre soube que tinha algo errado com Paul, mas torcia para que firmeza resolvesse. Minha mãe lutava com a culpa de sempre ter escolhido o filho ao invés da verdade. A terapeuta ajudou os dois a enxergar que proteger o Paul acabou prejudicando a todos, inclusive ele. Os parentes respiraram aliviados com a saída dele. Primos começaram a contar histórias de dinheiro emprestado e nunca devolvido, mentiras inventadas para arrancar simpatia ou grana. Só depois da fuga ficou claro o tamanho da rede de manipulação. Todo mundo tinha uma história parecida, sempre o mesmo padrão. Eu procurei me concentrar no essencial.
O apartamento era pequeno, mas era só meu. Criei novas rotinas, cuidei da segurança das correspondências, estabeleci limites claros, mantive os cuidados com o vovô, o fundo fiduciário ficou intacto. Eu visitava o vovô todos os dias, levava fotos, contava histórias. Nos dias bons, ele reconhecia e sorria. Nos ruins, eu ficava ali segurando sua mão. Minhas finanças começaram a se estabilizar. As contestações de crédito avançavam. As cobranças diminuíam à medida que eu provava não ser responsável pelas dívidas. Cada pequena vitória, uma cobrança a menos, um relatório corrigido, era enorme. A Megan comemorava cada conquista comigo, entendendo o quanto era longo o caminho de recuperação. No trabalho, as relações também foram se curando, com colegas percebendo a verdade por trás das fofocas do pau. Gente que tinha recebido ligações dizendo que eu tinha problema com drogas veio pedir desculpa por ter desconfiado. Minha chefe até defendeu um aumento, reconhecendo meu desempenho mesmo no meio de tanta turbulência. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. 3 semanas depois da fuga do pau, chegou uma última mensagem de um número desconhecido. Então ela realmente entregou o paradeiro do pau para aquelas pessoas perigosas a quem ele devia dinheiro. Fico pensando se ela avaliou o que podia acontecer de verdade quando esses credores o achassem. Curioso ver como os pais dele finalmente mantiveram o limite, mesmo quando ele apareceu de madrugada implorando, e fiquei me perguntando para onde ele foi depois de jogar tudo no Honda. Ele me acusou de ter destruído a vida dele, disse que acabei com o futuro dele, jurou vingança, mas a ameaça soava vazia vindo de quem só fugia das próprias escolhas. Registrei a mensagem, bloqueei o número e me recusei a alimentar a narrativa dele. Troquei todas as senhas, aumentei a segurança, instalei câmeras no apartamento novo. Não por medo, mas por precaução. O pau podia tentar voltar, aprontar algo pior, mas não ia mais me ver refém. Ia viver protegida, livre e pronta para qualquer coisa. O mais difícil foi aceitar as perdas. Meu relacionamento com Jake ficou indefinido. Minhas economias acabaram. Meu crédito ia levar anos para se recuperar. Mas mantive minha integridade. Protegi meu avô e interrompi o ciclo que criou o pau. A vitória veio com um preço alto, que eu pagaria por anos. A Megan criou um grupo privado no Facebook para vítimas do pau. Em pouco tempo, 3 mulheres entraram, compartilhando relatos de destruição financeira e recuperação. Juntas, criamos mecanismos de alerta, troca de informações e apoio mútuo. Se o Paul tentasse dar golpe em outro lugar, as próximas vítimas já estariam avisadas. O grupo virou um espaço de cura e prevenção, não de vingança. Minha mãe me mandava fotos da sala redecorada. Sem a presença e o drama constantes do Paul, meus pais voltaram a ocupar o espaço deles. Meu pai transformou o antigo quarto de jogos do Paul em oficina. Os dois pareciam mais leves, mais felizes, finalmente livres para serem quem realmente são, sem ter que lidar com as manipulações do Paul. 6 meses depois da fuga, o Jake reapareceu. Tinha feito terapia, refletido sobre tudo e entendido como a toxicidade familiar pesou no nosso relacionamento. Queria recomeçar devagar, com respeito aos limites e muita conversa. Começamos com um café, depois um jantar. Recuperando a confiança aos poucos, conversa por conversa. O novo normal foi se firmando. Almoços semanais com meus pais, que mudaram muito depois da saída do Paul. Visitas diárias ao vovô, desfrutando pequenos momentos de paz. Jake e eu, nos reconciliando devagar, baseando tudo em honestidade. Apartamento pequeno, vida tranquila, paz conquistada depois do caos. Fiquei sabendo por parentes que Paul apareceu em outro estado, repetindo os golpes com novas vítimas. Mas o grupo da Megan tinha crescido tanto que os alertas chegavam antes que ele pudesse agir. Mulheres compartilhavam fotos, métodos e padrões dele. Cada novo alvo recebia aviso, e ele não conseguia mais agir em silêncio. Eu cultivava um pequeno jardim na varanda do estúdio, encontrando serenidade em cuidar de algo vivo depois de tanta destruição. Ervas e flores cresciam vigorosas nos vasos, uma prova de que coisas bonitas podem brotar mesmo nos menores espaços. O ritual de regar e podar de manhã virou uma espécie de meditação, me mantendo no presente em vez de presa às dores do passado. Os dias bons do vovô estavam cada vez mais raros, mas eu aproveitava cada segundo. A gente se sentava no jardim da clínica e ele contava aquelas histórias de quando trabalhava na ferrovia. De vez em quando me chamava pelo nome da minha mãe. Às vezes nem me reconhecia, mas pelo menos estava seguro, confortável e bem cuidado. O fundo fiduciário garantia que ele nunca mais passaria por abandono. Meus pais mandaram fotos das primeiras férias de verdade depois de anos. Sem o peso financeiro e emocional do Paul, conseguiram juntar um dinheirinho e viajaram. Simples, mas feliz. Nas fotos, pareciam mais jovens, redescobrindo o que eram como casal. A culpa foi dando espaço para aceitação e crescimento. Fiquei sabendo que o Paul tinha sido preso em outro estado por fraude com cheques. A Megan me mandou a reportagem. Ele tentou aplicar os mesmos golpes de sempre, mas dessa vez escolheu a pessoa errada. A mulher tinha visto os avisos no nosso grupo do Facebook e juntou provas desde o começo. A sorte dele acabou. Chegou a hora de enfrentar as consequências, por mais que ele fugisse. A recuperação era real, mas incompleta.
O crédito melhorava devagar, os laços iam sendo reconstruídos aos poucos, a confiança vinha com cautela, mas algumas marcas iam ficar para sempre. Ficam as lembranças de quanto estrago uma pessoa pode causar quando a família deixa. Carrego essas lições comigo, limites conquistados com sofrimento. Sentada no meu pequeno jardim com a primavera chegando, senti algo que não sentia fazia tempo. Contentamento. Não era exatamente felicidade, mas uma paz com os rumos da vida. O vovô estava protegido, meus pais estavam se curando, Paul não fazia mais parte da nossa história. Perdi muita coisa, mas consegui preservar o que realmente importa. Minha integridade, uma família que finalmente enxergou a verdade, e aquela sabedoria difícil de quem aprendeu a resistir à manipulação. De vez em quando o telefone tocava com números desconhecidos, mas eu nunca atendia. Chegavam mensagens de perfis falsos, que eu bloqueava sem pensar duas vezes. A presença do Paul pairava no ar, como fumaça, mas não tinha mais força nem influência. Agora, ele era problema de outra pessoa. Os golpes dele eram descobertos antes de causar estrago. O ciclo foi quebrado, mesmo que isso tenha custado caro. Sorri enquanto cuidava do meu jardim sob a luz dourada do entardecer. O amanhã traria mais uma visita do vovô, um jantar com meus pais, que ainda estão reaprendendo a ser eles mesmos. Talvez um café com o Jake, se nós dois quisermos. Momentos simples que o Paul tentou tirar da gente, mas não conseguiu destruir. Uma vida reconstruída com base na verdade pode até ser menor, mas é muito mais forte do que as mentiras que quase nos engoliram. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Um grande abraço, gente. Sou imensamente grata por cada um de vocês.